Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje eu tenho o prazer de receber o Davi Hertz, a quem eu conheci há 12 anos atrás. A gente dividiu o TEDx Laçador em Viamão, perto de Porto Alegre. Davi tem feito um trabalho espetacular e, de alguma forma, usa a paixão dele para incluir pessoas, para trabalhar pelo fim da fome e a relação das pessoas com a comida, de forma a dar a possibilidade das pessoas se desenvolverem, crescerem e evoluírem. Metadoxos, paradoxos que impulsionam a evolução. Prazer enorme estar com você aqui, Davi, e espero que você curta também essa conversa, como eu já tenho certeza que eu vou curtir. Bem-vindo. Bom, obrigado depois dessa abertura, né? Muito bom estar aqui e reconectar dessa forma, Marcelo, e a gente poder, ao vivo, ter essa conversa, né? Acho que o que nos conectou lá em 2012, 2013 eram as transformações que a gente estava vivendo e poder compartilhar isso com o mundo também. Muito legal, e aquele TEDx que a gente dividiu, o tema central era o propósito de vida, né? E eu gosto muito de entender como é que as pessoas foram chegando nessa relação com o seu propósito de vida a partir da sua história de vida, e talvez fosse por aí que eu queria te convidar a começar. Bom, eu nasci em 1973, em Curitiba, e as primeiras imagens que eu tenho é eu num apartamento, meio perdido, assim. Meu pai tinha uma loja de armarinhos, era cheio de ombreiras em casa, ele era sacoleiro e ia de São Paulo a Curitiba vender de porta em porta, como acho que muitos dos imigrantes fizeram nos anos 50, 60. Então toda a minha família vem de lá e daí começa esse lugar do comércio, dos negócios, que acho que me fascina até hoje nessas histórias que eu faço de negócios sociais. Mas me volta essa criança perdida, que daí foi no... Eu perdi minha mãe com 1 ano e 3 meses, eu só fui entender a essência e o que acontece nisso recentemente, que eu fui tocar essa história através de muita terapia e de muita cura. E daí tem essa história num mundo judaico em Curitiba, numa cidade mais conservadora, numa comunidade também conservadora, muito fechada, né? Então eu acredito que até os meus 18 anos eu estava em busca de talvez o que é minha identidade, porque eu sou brasileiro, sou um judeu no Brasil, sou um brasileiro indo para Israel, e muito perdido, acho que cada vez mais perdido. Então Israel para mim era quase uma fuga morar lá. Eu fui com 18 anos morar 1 ano no kibbutz. Essa história ela já é mais contada por aí, acho que eu toquei mais nela. Mas a grande sacada do kibbutz é que eu não precisava voltar para o Brasil. Eu queria viajar e ganhar o mundo, né? Conhecer o mundo. E ali começa, assim, de fato, uma jornada de aceitação, de buscar autoconhecimento. Fui para a Índia, então sou bombardeado, né, daquelas imagens, daqueles cheiros, daquela história que a gente tem da Índia, mas ainda numa Índia muito sem a infraestrutura que as pessoas já conhecem de hoje, uma Índia caótica, mas uma Índia onde eu andava livremente. E ali eu fui... um pouquinho antes eu tive noção dos momentos únicos na vida, porque quando você está como um viajante, tem uma coisa do judaísmo que eu aprendi também, que é a história de Abraão, que você vai andando como um peregrino e você vai recebendo alguns sinais, né? E esses sinais são, de fato, onde você se conecta com a tua intuição e, às vezes, muda toda a rota do caminho. E isso eu adotei para a minha vida. Eu acho que por isso que no meu trabalho existe tanta flexibilidade e mudança de rumo conforme os acontecimentos da minha vida e do mundo vão acontecendo, né? Acho que é a partir dessas histórias de busca de liberdade, de contato com a intuição, de querer de fato achar um propósito, porque eu não me sentia bom em nada, me sentia bom talvez no comércio, mas eu também queria contar a minha história, não a história da minha família
ou dos meus avós, ali naquele lugar em Curitiba. E para eu contar a minha história, eu tinha que encontrar a minha essência, a minha paixão e o meu talento. E a minha essência foi nessa história de conhecer pessoas, de buscar conhecimento através da experiência, não tanto através da parte de livros e tal. E naquele momento eu me apaixonei por gastronomia, por comida, por alimentação, pelos cheiros, pelos mercados. Quando você fala momento, que idade você tinha? Quando você fala momento que... Ali eu tenho uns 23, 25 Uhum. nessas viagens. E tem algo na minha história que era uma difícil aceitação, que era aceitar que eu era gay no meio disso tudo. Né, eu venho de um lugar muito conservador. Uhum. E quando eu me vejo, né, daí dos livros de budismo, vendo todas essas coisas da impermanência, da verdade, eu resolvo assumir de fato quem eu sou e buscar de fato esse lugar na gastronomia. E deu muito certo, porque desde então, eu digo que até hoje, que eu acho que essa conexão com o propósito, os acontecimentos eles se revelam, né? Eu Uhum. acredito que Uhum. muitos dos projetos que eu faço, que eu sou um dos canalizadores. Ou quando eu vou para contribuir como um projeto, que nem eu estou hoje no Pacto contra a Fome, eu trago daí uma experiência. Eu não sou o canalizador, mas eu posso agregar ao meu propósito e me entregar ali onde eu consigo atingir coisas que eu não atinjo nos meus projetos, que daí é fascinante também, que é a conexão com outras coisas. Então, eu, em busca desse propósito, me tornei chefe, eu fui estudar numa das primeiras faculdades de gastronomias do Brasil, o Senac, e me encantei por fazer eventos. E também fui trabalhar no Fazano Eventos e montei um café muito famoso aqui em São Paulo, que é o Santo Grão. E eu me pergunto, no meu aniversário de 30 anos, eu nunca vou esquecer, eu fui na Oscar Freire, eu olhei ali para o céu, para o Oscar Freire, para os clientes do Santo Grão, eu falei, que é isso, sabe? Onde eu fui parar? Eu estava lá rodando a Índia, né? Eu estava comendo na rua. Não é isso. Não é isso. Eu nunca fui atrás de dinheiro. Não é isso. E daí eu fui embora. Naquele dia tinha uma outra chefe, não deixei ninguém a ver navios ali, mas fui pegar talvez o restinho que faltava da minha viagem. E daí eu caí na favela do Jaguaré. E era como se eu tivesse voltado à Índia. E ter voltado ali naquele lugar, com uma infraestrutura, né, Uhum. visual como a Índia, me deu o clique que aquele era o meu propósito, que era compartilhar conhecimento. Naquele momento eu vi o quanto eu tive todas as oportunidades do mundo, né? Eu agradeci meu pai por ter me bancado uma parte dessas viagens. Eu agradeci ao curso de gastronomia que eu fui fazer. Foi uma coisa, assim, de um processo de gratidão, de fechar uma primeira etapa de busca de propósito e que nunca mudou até hoje. Ele só se expande, né? Os talentos, eu começo hoje a ter outros talentos, que não é só a gastronomia. Eu nem me considero um chefe hoje, eu quase não entro em cozinha, né? Mas eu tenho a mente do chefe, eu sou grato a esse mundo dos chefes que eu sou acolhido e amo a gastronomia. Nossa, você falou tanta coisa legal, Davi. Tem algumas coincidências legais aí que talvez a gente explore aqui. A Índia teve um papel muito transformador na minha vida também em 2006. Eu passei 40 dias lá. Que lugar que você teve na Índia? Na primeira viagem eu fui para o norte, eu comecei bem por Rishikesh, não entendi nada daquilo, e Sim, daí fui para Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, e terminei, eu fiquei 2 meses em Ladakh, que é a parte tibetana, né? que legal. E depois disso eu fiquei mais 2 meses em Varanasi, que daí é o oposto, né? Sim, eu fiz a primeira, eu comecei pelo sul e até tive a oportunidade de ver o Sai Baba vivo. Depois eu gosto muito do trabalho do Aurobindo, então eu passei um tempo em Auroville. E aí eu subi, fui para Delhi e passei um tempo em Rishikesh. Na primeira eu fiz bastante coisa. E aí na segunda vez eu fui só e fiquei no ashram do Shri Aurobindo, que é em Pondicherry e depois em Auroville mesmo. E foi muito transformadora essa viagem, porque a Índia ela racha o nosso cérebro, né? Então, tudo que a gente. Essa experiência de uma cultura tão diferente e tão ambígua, né? Porque você vê muita dor, muita miséria, muita fome e ao mesmo tempo muita beleza, muita transcendência e tudo ao mesmo tempo. E isso, de alguma forma, você tem que garimpar o olhar
e abrir o coração para encontrar a Índia de verdade e te convida para encontrar você mesmo de verdade. Então, que bacana que você tenha experimentado isso. E uma outra coincidência interessante é que eu morava no Jaguaré na minha infância, e meus pais trabalhavam por meio da igreja com projetos sociais, e eu ia todos os finais de semana com os meus pais trabalhar na favela do Jaguaré. Interessante que o teu trabalho de propósito começou lá na favela do Jaguaré, interessante. Coincidência boa. Uma favela de Jaguaré que quando provavelmente você foi já era muito diferente, porque eu tinha 7 anos, então isso é 73, quando você nasceu eu estava indo para a favela lá trabalhar, então ela era muito mais era muito mais parecida com uma favela de Mumbai da Índia do que as favelas mais em tese urbanizadas que a gente tem hoje, né, que são de tijolo, era muito mais precário. Mas eu queria explorar, voltar um pouquinho nessa, que eu acho que você falou coisas super interessantes da tua história. Os teus antepassados vieram de onde? Você falou que é judeus, eles vieram de onde e quais foram os principais traumas deles para chegar aqui no Brasil? Bom, a pessoa que eu mais ouvi mesmo foi o meu avô, que sempre contava algumas histórias. Ele era alemão, de uma pequena cidade no norte da Alemanha, Pfalzheim. Ele nunca quis falar sobre isso. A gente começou a falar mais quando eu fui tentar fazer o passaporte. Ele se negou, ele falou, não vou tocar nessa história. Mas ele saiu cedo, ele saiu como criança nos anos 20 da Europa. Foi 24, ele falou que o pai dele, eles foram morar em Portugal e por isso que ele aprendeu o idioma e resolveram vir para o Brasil porque já tinham um idioma, né? Mas eles não deixavam a gente acessar essa história, assim. E como meu pai é uma pessoa muito calada, assim, me lembro ter que fazer aquele negócio de árvore genealógica na escola, ninguém dava muita atenção para mim. E eu sou o filho, o primo, o neto mais velho. E a minha avó polonesa. E a história da minha avó, nenhum dos dois eram judeus ortodoxos, era uma família mais conservadora. E a história da minha mãe, daí de nascença, a minha mãe era uma hippie, que meu pai conheceu numa feira hippie de Curitiba. Ele se apaixonou e ela se converteu para o judaísmo. Uau! Os avós eram poloneses e vieram para trabalhar, assim. Os bisavós dela vieram para trabalhar no campo no final de 1800, onde teve essas imigrações muito para o Brasil, né? Tanto de japoneses, de poloneses, italianos que vieram trabalhar. Acho que não sei se era café na época. Uhum. Essa história, como eu perdi minha mãe muito cedo, eu só fui descobrir mais tarde. As famílias eram bem separadas. Por isso que eu falo, assim, eu acho que a questão de nação nunca foi uma questão para mim no meu crescimento. Foi tudo coisas que eu fui buscar. E a primeira vez que eu fui para a Alemanha, convidado para dar uma palestra, eu tinha todas as perguntas que meu avô não queria responder, né? Como que os alemães sabiam ou não sabiam da história da guerra, que, sabe, eu fui fazer perguntas para os alemães, assim, para ter um pouquinho mais de clareza, porque se eu não fosse ter essa abertura, eu ia ter a visão do meu avô de nunca estar aberto para aquele país, que passou por tanta coisa que eu acho que todo mundo tem que aprender parte dessa história, de como chegou ao país nesse lugar e tudo, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente vê tanto ódio, tanta separação. Cara, é muito importante a gente voltar 100 anos atrás, entender o que estava acontecendo ali Sim. em Berlim, em 1920, e ver o quanto teve de repressão logo após, até chegar na guerra mesmo. Tem um seriado na Netflix espetacular agora, é um filme chamado Eldorado, é um filme maravilhoso que conta essa ascensão de Hitler naquele momento da Alemanha, onde tinha muita liberdade, assim como em Paris, né? É muito importante a gente poder ter acesso às nossas ancestralidades e experiências. Agora tem uma coisa muito incrível que está acontecendo comigo, eu digo. Há 1 ano e meio, eu venho visitando a Amazônia. E a minha maior pergunta é por que brasileiro, né, também. Então eu sou fruto de toda essa ancestralidade, mas eu nasci no Brasil, nasci no sul do Brasil, num lugar que eu não via pessoas negras, eu não via pessoas indígenas, a gente era meio blindado nessa classe média curitibana e a gente não via isso na cidade. E quando eu mudo para São Paulo e hoje eu vivo no Rio
e vou à Amazônia e vou com muito amor e tentando entender as tradições. Eu li um livro sobre a história dos judeus marroquinos que vieram para Belém, para Manaus, para toda a Amazônia. E Sim. É maravilhosa essa história dos judeus em Belém, né? É muito incrível essa história. É muito incrível. é incrível, e eu faço parte de toda essa história. Então, Curitiba, para mim, é só uma vírgula hoje em dia, muito importante, muito grato por estar lá, conexão com a minha família e tudo, mas eu hoje fico nessa busca mais holística do ser brasileiro, né? O meu trabalho é com o povo brasileiro, o meu trabalho é com a cultura brasileira. E eu só fui descobrir o Brasil mesmo agora, na pandemia, porque a minha visão de trabalho e o que me proporcionou trazer a Gastromotiva viva foi a minha conexão com o mundo e a minha história com o mundo. A Gastromotiva, depois eu falo um pouquinho de Gastromotiva, mas só para onde eu trabalho, para as pessoas que estão ouvindo, que é uma organização social. Ela começa em São Paulo, ela se expande para o Brasil, mas eu estava interessado em expandir ela para o mundo, tanto que hoje tem sede em vários países, né? Porém, eu só fui descobrir a importância da Gastromotiva de fato para o Brasil agora, e eu vejo o quanto ela tem essência brasileira para o Brasil e para o mundo. Então é muito legal essa síntese também que você faz eu pensar que eu não tinha refletido sobre isso, quanto essa minha busca da minha identidade brasileira e querer entender as tradições brasileiras, o folclore, o povo brasileiro, a história da escravidão no Brasil, isso tudo é recente para mim, ela vai me conectando ainda mais com o meu ser brasileiro, né? Que legal. Você sabe que a gente pode falar um pouquinho da experiência da morte da sua mãe, porque eu tenho uma perspectiva que eu queria te oferecer a partir da experiência que eu tenho. Você tem conforto de falar disso? Eu escolhi estar aqui com você, né, Marcelo? Eu queria te reencontrar. Boa. Porque tem uma coisa bem interessante a partir do olhar de constelação familiar, que eu trabalho há 20 anos, que é, obviamente tem essa experiência, né, essa experiência de um amor interrompido, né? A criança até os 2 anos de idade, ela está em fusão emocional com a mãe. Então, quando sua mãe morre, é como se você perdesse a sensação de ter um lugar no mundo, né? E aí, um pouco do que eu vou te ouvindo você foi buscar esse lugar em vários lugares, e quando eu te ouço agora, eu ouço o lugar de um homem integrado que encontrou o seu lugar, independente de estar em qualquer lugar, de ter buscado muito. E no fundo, é uma busca de reencontrar com uma mãe que, infelizmente, nessa vida aconteceu o que aconteceu e não tem mais esse espaço. Teu menino de 1 ano e meio sempre vai sentir essa falta. E, ao mesmo tempo, tem uma maturidade de se encontrar num lugar sem buscar nada, mas a partir daí oferecer. Eu posso estar alucinando aqui, mas talvez você pudesse falar um pouquinho do teu processo, entendi que terapêutico e de cura, de se reencontrar com a sua mãe, mesmo que ela tenha morrido, e a implicação disso de você encontrar um lugar no mundo sem ficar buscando o tempo todo. A tua pergunta ela é muito, muito legal. Até para minha equipe que está na Gastromotiva hoje, que é muito diferente de antes. E talvez para quem não me conhece, eu vou talvez dar mais detalhes. Porque quando eu estou em 2004, nessa jornada de começar a minha carreira profissional como empreendedor social, de fato, eu começo fascinado pelos negócios sociais, o conceito de professor Muhammad Yunus, de fazer um negócio de impacto, mas que ele gere recurso para mim, para os acionistas, mas também direcionado à melhoria da sociedade ou do ambiente que a gente vive, da terra, né? E isso eu fico fascinado, porque eu vou poder ganhar dinheiro e também vou poder colaborar para o mundo. E quem sabe essa minha busca pessoal também eu vou ajudar outras pessoas a se encontrarem. Mas eu era como um cara de 30 anos que está em busca de ter segurança, de criar uma empresa. Existe o reconhecimento ainda, eu já perdi o reconhecimento do meu pai, que cortou relações comigo, né? Tem o reconhecimento da sociedade como no teu negócio. Então, a Gastromotiva e eu, até 2013, ela teve muito uma relação com o meu ego, com a minha ambição que vem do ego, e foi muito precisa, ela foi muito necessária, porque a gente teve que mudar de modelo de negócio no meio, e se eu quebrasse e fosse no meu lugar de vitimização, talvez eu não estaria aqui. Então teve que ter muita garra que veio desse lugar e dessa idade, né?
Quando chega 2014, eu tomo uma ayahuasca pela primeira vez na vida. E não é a primeira vez que eu estou em busca de um desenvolvimento espiritual conectado com algum psicotrópico, vamos dizer. Mas ali eu venho uma resposta de uma falta de amor em alguns lugares. E até que eu faço um processo muito bonito em Piracanga, que é um lugar na Bahia, uma comunidade de pessoas que vivem muito em conexão com a Terra e com o seu propósito, com o seu autoconhecimento, que é um projeto que chama o Caminho do Amor em 21 dias. Esse Caminho do Amor, ele me fez perceber uma camada de amor próprio que eu não precisava mais buscar fora, mas sim começar a acolhê-la e nurture em inglês, né? E começar a fazer de dentro para dentro, não mais de fora para dentro. E daí começa essa evolução mesmo de consciência num segundo nível, diferente do primeiro lá da busca dos meus 19 anos, né? Agora chegou um momento de abrir mais uma camada de busca. E quando eu saio de lá, minha vida muda do avesso. É aquela coisa que quando a gente está fazendo um processo interno, o processo externo, das relações, das metas, tudo muda, é incrível, né? Quem tinha que tomar um outro rumo, que trabalhava comigo, tomou, pessoas que tinham que trabalhar na gastromotiva chegaram, parece que tudo alinhou. E eu senti assim, agora é hora de eu ficar no Brasil. Só que eu comecei a ser chamado para contar a história de gastronomia social, esse conceito no mundo inteiro. E eu comecei a viajar muito. Só que eu tinha um projeto que era trabalhar na Olimpíada do Rio de Janeiro. Eu queria muito deixar um legado olímpico. Eu fui no meu pai, logo depois desse Caminho do Amor, eu falei, pai, tá vindo algo muito grande para mim. Já deu tudo certo, já tenho meu lugar de segurança, mas algo muito grande vai vir para mim e eu quero contar com você como pai. Que bonito, que bonito. E daí a gente começou uma cura da nossa relação muito bonita, muita emoção. Nasceu o Refeitório Gastromotiva. E o Refeitório Gastromotiva, de fato, ele é um lugar de muito amor. E eu falei, essa é a minha expressão de uma nova gastromotiva gerada com consciência, de amor ao mundo, onde ali vai ser mostrado tudo que a gastromotiva acredita, não é mais o Davi. Porque agora a gente está fazendo nosso primeiro projeto com um parceiro que nos ensinou que tem que trabalhar com o combate ao desperdício do alimento, que a gente pode atender pessoas que têm fome com uma refeição com dignidade. Isso tudo vem de um outro parceiro. Não é uma criação minha, é do Massimo Bottura da Food for Soul, que é um chefe italiano. Então as coisas equalizam, entendeu? Eu sempre tive um papel que eu tenho a gastromotiva, mas eu trouxe esse tema da gastronomia social. Até o nome gastronomia social foi pautado em negócios sociais. E eu começo a viajar pelo mundo inteiro para criar um mundo de conexão, que é um mundo de deixar outros entrarem e compartilhar. Então você imagina que eu já tinha visitado ali uns 20 países, 20 projetos similares ou próximos à gastromotiva que eu ia aprender e trazia, sugava. E daí eu comecei a montar esse projeto com uma parceira, que era a Nick, uma polonesa, inclusive. E daí nisso, um voluntário que eu descobri na hora que eu fiz um pitch desse projeto, ele falou, tem algo nesse projeto que você não está sacando. E eu quero te oferecer isso, mas você vai ter que vir para a Argentina para a gente conversar. E traga a tua parceira. E, cara, ele fez um pouco do que você está fazendo comigo ali hoje de pensar. Eu contei toda a minha história para ele. E daí ele, no dia seguinte, ele veio, vou te falar uma coisa. Você não sabe o que é amor de mãe. Você nunca sentiu isso. E esse projeto vai dar certo quando você entender esse amor. Porque esse amor de mãe, uma hora você vai ter que deixar esse filho ir para o mundo. Que bonito. Foi muito legal, porque daí eu comecei, obviamente, tive uma emoção muito forte. E o projeto o Social Gastronomy Movement, hoje, eu faço parte mais como conselheiro, mas eu não faço parte mais. É um filho que já ficou grande, que já tornou no mundo, que mora na Suíça, tem sede na Suíça, essa ONG, e ali é tudo muito compartilhado, as decisões são compartilhadas. E para montar esse movimento, eu fui mais um anfitrião do que um coordenador, que é o que eu sou na gastromotiva, né? Hoje eu coordeno a gastromotiva no sentido de dar
a flecha, daqui 2 anos não vou ser mais eu. Mas esse amor de mãe, primeiro, e como eu te falei, eu vou muito pela experiência para depois ir buscar um pouco mais da teoria. E daí eu fui fazer a minha terapia, que é o Pathwork, que eu faço até hoje com a Glória. Eu não sei explicar tão bem, tá? Mas talvez eu dou um hint, as pessoas vão procurar. O Pathwork, ele é uma série de palestras que foram canalizadas. Ele traz todo um processo terapêutico que é muito conectado com você entender essa autoimagem idealizada, as suas defesas, a tua relação com o eu superior e com o eu inferior, e aí todos os temas são englobados em uma série de, não sei, mais de 100 palestras. E eu sou uma pessoa muito mental, né? Eu fui lá e ali hoje eu tenho mais noção do que é aquela criança que perdeu a mãe. Só complementar um pouquinho, né? Quem canalizou chama Eva Pierracos. Ela escreveu um livro que chama Não Temas o Mal, que é um livro maravilhoso. Eu já fiz terapia com Pathwork e de alguma forma é isso que o Davi foi colocando, que é se ele vai te descascando, te desconstruindo o ego, te permitindo integrar a sombra e encontrar o seu self mais autêntico, o seu eu mais essencial, na sua expressão mais potente e vulnerável ao mesmo tempo, né? Então é muito lindo esse trabalho. Aí eu aprofundei talvez essas 2 jornadas que eu contei aqui, a jornada do Davi de 19, a jornada do Davi de 2014, que está ali com 41, e hoje eu vou fazer 50, né? E fazer 50 é muito legal, esse ano está sendo muito divertido, porque tem o imaginário de uma síntese, né, dos 7 setênios, e eu curti tanto os meus 40, é uma loucura, assim. Eu curti todas as fases da minha vida muito bem, eu digo. Se eu escrever um livro de setênios, eu posso provar que a teoria dos setênios, ela funciona muito bem. Quando que você faz aniversário, Davi? Eu faço 15 de dezembro, sou sagitariano. E eu sou extremamente grato. Eu acho que para mim, nessa gratidão que eu falo, nesse sentido agora, é de ter um pouco dos meios, né? De poder fazer retiros, de poder pagar uma terapia, porque você tem que ter meio, não é nada, primeiro, barato, segundo, é criar tempo para isso, né? Criar tempo para minha meditação diária, para meus encontros. Hoje o que eu valorizo muito é os encontros com os meus amigos, de ter encontros profundos, que não é reunião, que é ficar junto mesmo. Vamos então ficar junto 3 dias? Né? Eu tô com saudades, vamos ficar junto 2 dias. Eu gosto de pensar, gosto não, né? Meu grande, do mesmo jeito que você encontrou no teu propósito a coisa do chefe da alimentação e de como incluir, integrar e levar o amor disso junto ao meu propósito, eu sempre penso nessa coisa de ajudar as pessoas a fazer esse movimento de dentro para fora. Quanta coisa, né, boa parte dos dilemas que a gente vive no mundo hoje é porque as pessoas não fizeram esse trabalho de integração tão bonito que você fez, de parar de projetar no mundo as suas dores, as suas questões e olhar para dentro. E que bonito que você pôde se reconciliar com seu pai, que você pôde reconhecer e encontrar esse amor de mãe, mesmo com a dor de não ter, encontrar esse lugar. E que bonito, dá para ver que, na minha perspectiva, tem muito impacto no que você tá fazendo, né? Então, se puder contar um pouquinho, então, da Gastromotiva e da evolução dela e onde é que você está agora, como é que você sente que está a tua energia e o serviço do teu propósito. Bom, nessa busca, assim, de onde eu vou trabalhar e com quem eu vou trabalhar, eu sempre me senti um cara mais empreendedor. A parte do empreendedorismo social, ela ficou fascinante para mim, porque primeiro eu comecei a trabalhar para uma ONG de uma empresa, um instituto, que queria trazer algo para o Jaguaré. A favela de Jaguaré é do outro lado do CEAGESP, em São Paulo, que é o maior distribuidor de alimentos frescos do Brasil, né? Eu fui ali no Jaguaré e eu encontrei jovens adormecidos, eu diria, no seu olhar adormecido. E eu estava tão cheio de vida, né, que eu encontrei o meu propósito, que eu cheguei ali, vamos fazer curso de gastronomia gratuito, como o Senac faz, que é o cozinheiro básico, e vão ser 3 meses ali, 3 meses nos restaurantes dos nossos amigos chefes, e depois vai ser todo mundo empregado. E o que eu aprendi nesse projeto é que não existe curso, se a gente quer de fato mudar mesmo a realidade, ajudar que o outro transforme a sua realidade,
a gente tem que poder colocar componentes de autotransformação e autoconhecimento nesses projetos. Então, quando eu fiz o Cozinheiro Cidadão, uma organização que apoia negócios sociais identificou alguma coisa, nos conectou, que é a Artemisia. Hoje é uma das maiores aceleradoras de negócios de impacto no Brasil. E eu fui muito ali feliz no sentido que eles me prepararam para o empreendedorismo social por 2 anos. Eles falaram, Davi, você quer mudar o mundo? Primeiro vamos mudar você. De novo, mais uma camada ali que foi trabalhada até no meu trabalho. Esse projeto ele foi super top-down, eu achei que eu sabia tudo e tal. E nisso, teve uma menina que se chama Eurideia, que hoje ela tem um buffet em São Paulo. Ela teve toda a história de vida naquele ano de 2004 contada por um jornalista argentino na ONU. E eu fui acompanhá-la na ONU para ela ver essa história em 2004. E a gente entendeu, quando ela chegou lá em Nova York, eu falei, nossa, essa menina ela tá mudada. E depois dela ter dado palestra com Kofi Annan, eu cheguei nela, a gente estava no topo do Empire State Building, eu falei, Eurideia, eu acho que tem alguma coisa pra gente. Vamos montar algo junto? Porque você sabe o que é passar fome, morar numa favela, e eu tenho contato com essa galera aqui da ONU, eles querem saber o que eu faço. E ela, bora, vamos fazer algo junto. E daí nisso a gente voltou, um mês depois eu estava fazendo um buffet, eu adorava, era como eu ganhava grana, fazendo eventos da minha casa. E naquele dia eu e meu ex-marido, a gente canalizou a história da Gastromotiva. O nome, uma mandala, tudo isso que eu faço hoje, a história da gastronomia social. A gente juntou tudo e montou um buffet escola na minha casa, a Gastromotiva. Eu era professor de gastronomia na Embi Morumbi, e durante o dia a gente capacitava pessoas para fazer eventos para corporativos e casamentos, mas também fazer eventos na favela e formar empreendedores. O nome da Gastromotiva é Associação Incubadora Social Gastromotiva. E, cara, a gente teve muito sucesso. Março a dezembro. Quando chegava janeiro, que não tinha mais festa, a gente quebrava todo ano. Eu falava, gente, esse modelo ele não é redondo, né? E daí chegou o Banco JP Morgan, eu fiz um edital junto com uma amiga minha, a Manuela Figueiredo, que me ensinou a fazer editais, uma nutricionista que hoje trabalha comigo em todos os projetos de nutrição. E daí ela falou, cara, Davi, leva esse curso para Embi Morumbi, porque lá tem as cozinhas e você não vai gastar com cozinha. E aí a gente se especializou em formar auxiliares de cozinha. Até hoje já são mais de 7.000 no Brasil, no México, em El Salvador, já formamos gente na África do Sul, já fizemos muitas parcerias, e daí surgiu a nossa metodologia, que é formar auxiliares de cozinha, empreendedores de comunidades, na sua maioria, e cozinheiros. E a Gastromotiva começou muito forte na capacitação profissional. Quando chegou 2010, eu ganhei o prêmio da Folha Empreendedor Social de Futuro, fiz um MBA em empreendedorismo social na FIA, da USP, né? E vi que não era um modelo replicável para o Brasil e para o mundo. Então a Eurideia ficou com o buffet, que hoje chama Flor de Mandacaru. Então estou fazendo propaganda do Flor de Mandacaru aqui, para quem quiser um super incrível buffet em São Paulo. Uau. Atende corporativos e pessoas físicas, indivíduos. E eu fui tocar a Gastromotiva, montei um conselho, formalizei a ONG, tinha ainda uma empresa para quando eu fazia consultoria, e a Gastromotiva cresceu para o Brasil inteiro. Foi para Salvador, chegou ao Rio em 2012, sempre com essa metodologia de habitar cozinhas de universidade. Hoje outros fazem também, outras instituições. E quando a gente começa em 2014 também a formar empreendedores, eu começo a ficar um pouco, ok, eu já fiz isso, né? Já está rolando, já tem uma rede de restaurantes, o que eu vou fazer? E daí me veio a história do refeitório que eu já contei aqui. Que daí, de fato, é a primeira vez que a gente, depois de a Gastromotiva ter saído da minha casa, e olha, para quem aqui empreende, demorou 4 anos para o buffet conseguir sair da minha casa, essa história. Porque eu conto a história da Gastromotiva, é super glamurosa, né? Mas a gente já quebrou quase 4 vezes, eu diria, se incluir o Covid. E naquela época a gente quebrava de janeiro a março, assim, não sei como a gente sobrevivia. E daí, com o refeitório, a gente amplia a nossa missão, que daí não é mais só capacitar pessoas. E talvez a gente também tenha uma outra área de educação alimentar, que você falou, que é a mudança de hábitos lá no comecinho da nossa conversa. Isso a gente já tinha esses 2 pilares bem claros, mas dentro de um pilar de educação.
e o outro pilar é o pilar do desenvolvimento humano, do autoconhecimento. Então, esses dois eles vão estar presentes em todos os projetos da Gastromotiva. Então, quando abre o refeitório, a gente começa a trabalhar com o combate ao desperdício do alimento e atender pessoas em situação de rua. Para quem não conhece, o refeitório Gastromotiva está na Lapa, no Rio de Janeiro, e é um projeto que atende pessoas em situação de rua ou pessoas que vivem ocupação para almoçar dentro de um restaurante, um menu de entrada, prato principal e sobremesa, assinado por um chefe voluntário, e de 8 a 15 pessoas servem essa comida como voluntários. Quem cozinha são os alunos que estão num curso de cozinheiro. Então, ele é um projeto muito redondo, que funcionava antes da pandemia, segunda a sexta. E ali a gente trabalhou de 2016 a 2020, até março de 2020, fazendo esses cursos pelo Brasil e o refeitório Gastromotiva. Então, a gente se especializou em mais 2 pilares, né, que é o segurança alimentar. Então, são desde projetos de combate à fome até projetos de educação alimentar, e um novo pilar que é clima e meio ambiente, que ali entra o combate ao desperdício do alimento e o apoio à agricultura familiar urbana. Então, a gente começa a trabalhar com a agricultura familiar urbana no Rio de Janeiro. E a gente vai estudar esses 2 temas, né? Então, quando chega o Covid, é onde eu quero chegar na Gastromotiva de hoje, de novo eu vou lá e me pergunto a Deus, dá uma luz, porque eu tenho 3 meses de orçamento para bancar a equipe, né? E daí o nosso conselho chega junto e fala, você não vai mandar ninguém embora, como qualquer outro empresário. Eu me perguntei primeiro o que eu faço com a nossa equipe, mas traga algo novo para a gente. Poxa, né? E daí eu fico com aquela coisa, traga algo novo para a gente, né? Acabou de começar o Covid, e daí a gente recebe o e-mail de uma ex-aluna que já tinha seu empreendimento. Ela fala, Davi, vi que vocês estão doando alimentos, você não pode doar para eu cozinhar para 200 mulheres na minha comunidade, que são todas mães solo da igreja? O nome dela é Milena. Eu falo, pode, deixa eu levar aí a comida. E daí nasce o projeto das cozinhas solidárias. Eu volto no conselho e falei, gente, tem essa ideia das cozinhas solidárias. Muita gente está entregando cesta básica, mas o que eu aprendi é que as pessoas não têm dinheiro para o gás. Que tal a gente entregar marmita? A gente bota uma meta de abrir 50 cozinhas em 3 meses e captar 3 milhões de reais naquela época, que hoje não tem como manter uma cozinha por esse valor. Mas naquela época a gente estava interessado. E como toda equipe de São Paulo, de Curitiba e do Rio estava sem os seus projetos, que eram todos diferentes, todo mundo focou nessa cozinha. E em 3 meses a gente captou 3 milhões, abriu 50 cozinhas na casa dos ex-alunos e uma na minha sinagoga, que o Rabino falou, eu também quero uma, que é a anedota disso tudo, né? E daí, quando vem a Cozinha Solidária, em abril de 2020, em agosto, a Milena chega em mim e fala, Davi, tem algo mudando dentro de mim? Eu acho que eu vou ter que cuidar dessas mulheres mãe solo para sempre. Eu falei, gente, está acontecendo com você o que aconteceu comigo em 2004. Vamos te ajudar a virar empreendedora social. E a gente monta um projeto, um curso agora online de empreendedores sociais. Então, aquela ideia de uma incubadora de 2004, ela se revela agora possível. A gente abriu durante a pandemia 130 cozinhas em 9 estados do Brasil, em todas as regiões. E agora a gente está com um edital só para essas cozinhas, aquelas que querem virar negócio de impacto. A gente ainda vai ter cozinhas que são filantrópicas, como cozinhas que atendem comunidades indígenas em Dourados, no Mato Grosso, que essa não tem como gerar recursos próprios, porém a gente vai migrar para a área de negócios sociais e incubadora, como foi a ideia inicial da Gastromotiva. É interessante contar essa história para você, depois de contar uma história de um processo espiritual, porque a Gastromotiva e as empresas também são organismos vivos, né? Elas também têm uma essência, um fator de existir, que alguém criou aquilo, mas ela é mutante, né? Ela cria mais produtos, ela cria mais serviços, ela às vezes muda o rumo, ela vai, né, aqui adquirindo outras empresas. No caso da Gastromotiva, a gente é pioneiro, a gente errou muito, a gente quase faliu muitas vezes, porque é o preço do pioneirismo, né?
Mas hoje a gente está preparada, porque o mundo está mais preparado para colher negócios de impacto. Naquela época que tinha o buffet, eu tive patrocinador para comprar a van do buffet que não comprava o meu buffet, comprava o do Fasano. Eu falo, tá tudo errado, porque eu estou tentando vender um negócio aqui para quem entende do negócio e quer apoiar o empreendedorismo social, mas ele não me consome, ele não consome o que a Gastromotiva tem. Então vamos virar ONG, vamos buscar doação. Agora eu vejo, né, ainda mais com o ESG das empresas, o mundo mais preparado para a ideia que a Gastromotiva, que nós tivemos lá em 2000, que nasceu. Então tem essa coisa, né, que eu aprendi que assim, você não controla o tempo, mas você pode ser fiel à sua ideia. Sim. E daí, hoje a gente trabalha em 3 áreas. A gente tem uma área de educação, que obviamente já ficou bem clara aqui o quanto ela é potente, forte, e ela é parte muito grande da nossa essência. Essa área de desenvolvimento comunitário, que a gente chama, que vai desde uma cozinha solidária até um possível negócio. E uma nova área que a gente está criando agora, que é a área que me traz um fascínio, por poder co-criar com toda a Gastromotiva, porque todos fazem parte, que é uma área de comunidades. A gente tem uma comunidade de ex-alunos, a gente tem uma comunidade de doadores, a gente tem uma comunidade enorme no Rio de Janeiro de mais de 3 mil voluntários, a gente tem comunidade de professores no Brasil e no México, e esse está sendo o meu novo fascínio, assim, porque comunidades é relação, né? É todo mundo trabalhar junto por um propósito externo, mas trabalhar no seu propósito, que você pode encontrar algo até ali dentro da Gastromotiva. Essa área de comunidades é onde todo mundo pode fazer parte, inclusive você, Marcelo, já estou te convidando. Bom, eu já queria me candidatar para ajudar nesse pedaço do desenvolvimento humano, nessa coisa do autoconhecimento e do desenvolvimento humano. Eu tenho um projeto com jovens em situação de vulnerabilidade, que acho que dá para colar as metodologias aí. E acho que talvez você seja a pessoa que eu estou falando que mais tem pontos de sincronicidade com coisas ou da minha história que eu valorizo, e esse da comunidade é um deles, né? Olhei para o meu propósito a partir desse lugar de transformação pessoal. Em 2013, logo que eu saí da Natura, eu fui para Schumacher College. E eu passei lá e fiz um curso com a Vandana. Conhece a Vandana Shiva? Conheço. Então, eu fiz lá uma vivência com o Satish Kumar e com a Vandana Shiva. E a Vandana falava disso. Ela fala, olha, por mais forte que seja o indivíduo, o sistema não se transforma com indivíduos fortes. O sistema só vai se transformar a partir de comunidades fortes, a partir de comunidades que sejam resilientes. E aí que eu introduzi esse conceito da comunidade. Então, eu queria ver se a gente junta a nossa comunidade com a tua comunidade, potencializar essas comunidades porque de alguma forma convergem, temas diferentes, mas essências muito similares. Então tá super aceito o convite, já me sinto parte e quero levar as comunidades que estão junto aqui na XI hoje para criar algum espaço de colaboração que a gente pode conversar depois. Sensacional. É legal essa história de conexão de comunidades, né? Nessas comunidades onde eu vejo hoje trazendo o lado da comida, o lado da essência, o lado da sua autoalimentação, né, dos seus sentidos, e poder olhar a mesa para ser o lugar que a gente quer que todo mundo sente a mesma mesa e compartilhe, isso está até uma tendência na gastronomia depois do Covid. É a gente voltar a compartilhar pratos, a gente voltar a olhar o que tem num raio mais próximo à nossa casa. Então, voltando para finalizar isso que eu estou falando, existem as comunidades globais, das cidades, as locais e as de propósito, porém a comida pode ser esse grande elo, é o que a gente acredita, né? Que a comida é esse lugar onde a gente pode estar sem falar e sem pensar e estar presente, né? Para ver o que emerge disso. Quando eu trabalhei na Natura, a gente tinha um programa lá, um encontro mensal que acontecia na hora do almoço, que chamava Você Tem Fome de Quê? De propósito, né? Por conta de alguma forma de nutrir em vários níveis ou de alimentar nas várias camadas. Então, Davi, muito, muito legal. Acho que para encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho, desse uma pincelada no Pacto da Fome, ou Sem Fome, eu esqueci o nome direitinho agora aqui.
Se puder dar só uma pincelada rápida e como é que você vê o movimento e o seu engajamento e a esperança, talvez só para quem está ouvindo entender essa questão melhor da insegurança alimentar no Brasil e as possibilidades de lidar com isso sistemicamente, como é que você está engajado nisso? A gente tem um processo de 2004, 2013 que o Brasil saiu do mapa da fome, né? Isso quer dizer que menos de 5% da população tem um nível de segurança alimentar adequado. Com todas as transformações que o Brasil viveu, e a fome é um problema político, né? Um problema econômico, a gente viu ela voltar com tudo, principalmente na pandemia. A Geise Diniz e a Ana Maria Diniz, junto com toda a família Diniz, investiram muito dinheiro e trouxeram muitos recursos de outras pessoas e outras empresas e famílias, principalmente na segunda onda do Covid. Então, quando elas veem que esse dinheiro todo não vai solucionar e vai só mitigar por alguns meses esses recursos, elas fazem um estudo da relação da fome e também do desperdício do alimento. E nesse estudo muitas pessoas foram entrevistadas, eu conheci a Geise nesse processo, e a gente fez também uma vivência em Jardim Gramacho, por viver essa experiência. Quando essa pesquisa é revelada, ela é revelada principalmente para nós, que fomos fonte, e depois levada à imprensa, cria-se uma comunidade de pessoas da sociedade civil, das empresas, do segundo setor e do primeiro setor. E a Geise percebe essa possibilidade de uma transformação agora, num pós-Covid, desses três poderes, né, esses três estados, lugares, se juntarem para mitigar a fome de uma forma sistêmica. Então, por 1 ano e meio, a gente vem em coletivo e com muitos parceiros, todos pró bonos, encontrar quais são os 3 elementos chaves que poderiam terminar com a fome no Brasil até 2030 e garantir que as pessoas tenham alimentação saudável até 2040. Isso, obviamente, ele começa com uma grande vontade política. Hoje a gente desperdiça 8 vezes mais do que a gente produz. Então a Geise, ela teve muito clareza de trazer a princípio a todos nós para essa discussão à mesa, e foi muito forte, porque nasceu uma área de inteligência, que é da onde nasce tudo isso, porque existem muitos poucos dados no Brasil, ou os muitos dados que tem não são cruzados, então existe uma área para isso, existe uma área de incentivos, porque, como ela fala, 80% do problema da fome é do governo e 20% é da sociedade civil e das empresas. Agora, no desperdício do alimento, 80% é das empresas, de toda essa produção, distribuição e descarte dos resíduos do alimento, e aí passa por outras coisas que eu posso falar mais, e 20% do governo na legislação, nos programas, né? E isso não, esses 2 problemas não se relacionam. E um terceiro, que é uma área de fato de articulação. Então, o Pacto contra a Fome lançou um prêmio para a sociedade civil, para criar-se um hub para as pessoas se encontrarem, organizações sociais, e posteriormente a gente vai abrir para as empresas e os governos que têm programas ligados à fome e desperdício do alimento, para criar nos próximos anos um grande ambiente de discussão e ação. Então, hoje, a gente fez um grande lançamento e eu faço parte do conselho e eu me sinto parte dali, e muitos dos meus sonhos chegam, mas hoje perguntam o que o pacto faz? O pacto tem essas áreas. Resta a gente saber como a gente habita o pacto, que também é uma forma diferente de se pensar, né? A gente espera que o pacto... Não, o pacto é uma plataforma. A gente pode fazer encontros. O pacto está ali para trazer informação, incentivos e articulação. E eu já tenho trazido isso muito para dentro da Gastromotiva. Hoje, se a gente está nas discussões Gastromotiva com MDS, MDA, com o Bolo, sobre o projeto de leis das cozinhas solidárias para se tornar uma política pública, através do pacto a gente chegou lá. Então resta a você, como instituição, habitar o pacto, ir atrás do pacto, quem está na sua área dentro do pacto. E eu acho que essa vai ser a grande função do pacto, que para quem trabalha no pacto e nós como conselheiros,
de saber articular tudo isso. Então, para isso, a gente está criando alguns pilotos. E eu não posso anunciar aqui, mas a gente está olhando 12 estados, os 12 estados com maior índice da fome, para fazer pilotos onde entram atores da sociedade civil, do segundo e do primeiro setor. Então, os pilotos não vão acontecer se não tiver esse entendimento das 3 esferas. Quer dizer, quem sou eu para falar que não vai acontecer, né? A gente espera que muitos pilotos, vou refrasear, a gente espera que muitos pilotos aconteçam com o interesse de cada estado em trazer ou a sociedade civil, ou de uma empresa, ou de um governo. Mas a gente quer ser o articulador para que os 3 trabalhem juntos e criem-se dados. De fato, está acontecendo, a gente tem conversado muito com Brasília. Ceará é um estado que já tem políticas públicas contra a fome. O Ceará tem eu vejo que nas questões ambientais é um dos estados mais evoluídos no Brasil, mas ainda peca nas questões sociais. Eu acredito que Pacto contra a Fome, que é uma iniciativa que já tem da primeira-dama, mas muito forte, tem uma equipe muito estruturado, ele vai ser um grande exemplo aí para como os estados e as cidades podem combater a fome de uma forma sistêmica. Para todo mundo que está ouvindo, a fome não é um problema que a gente pode deixar só para o governo, por mais que os incentivos e as políticas públicas tenham que ir de lá. Eu moro no Rio, mas eu estou em São Paulo, numa região de Pinheiros. Para quem conhece, eu vim descendo Arthur de Azevedo até chegar no Largo da Batata ontem à noite. Eu me emociono porque eu vi muita gente na rua. Eu vi barraca, e a gente acha que está lá no centro, embaixo do Minhocão. Não, está por São Paulo inteira. Está pelo Rio de Janeiro inteiro. Existem ocupações em todas as cidades do Brasil, porque as pessoas não têm onde morar, não têm o dinheiro para aluguel. Então, assim, depende muito da gente de começar com uma empatia, uma dignidade, né, poder fazer algo ali, mas lutar para que as políticas públicas nas nossas cidades sejam efetivas, né? Não falta lei, falta a gente olhar aquelas pessoas como próximos, sabe? No final, se eu olho, foi esse o meu grande aprendizado de andar na Lapa e abrir o refeitório. Cara, a pessoa que está aqui podia ser eu. Então não é jogar num outro bairro uma política higienista, sabe? Não vai mudar nada. E como que a gente está fazendo isso ainda depois de 520 anos de Brasil, sabe? A mesma coisa. Muito lindo isso que você está falando, e para terminar, acho maravilhoso. Sempre que eu posso, eu ouço o padre Júlio Lancelotti, né, e o olhar que ele tem para cada pessoa como ser humano, com uma história, com um irmão. Depois que eu comecei, eu sempre tenho essa experiência de olhar para cada pessoa, e na realidade ficou depois da pandemia, São Paulo, acho que a situação aumentou muito e está muito perto da gente. Acho que a nossa responsabilidade de estar a serviço de estar a serviço de servir, não de um lugar superior, mas só desse lugar de irmandade, de estar junto nessa experiência, né? E eu querido Davi, estou emocionado aqui, foi muito legal o nosso papo. Queria que você dedicasse um tempinho aí para fazer as tuas palavras finais desse lugar bonito aí do teu coração, da tua alma. E se quiser também, deixa os teus endereços aí, onde é que as pessoas podem te seguir e acompanhar o teu trabalho da Gastromotiva. Bom, eu falei muito de mim, né, e eu gostaria de falar que esse processo todo que eu vivo tem uma equipe de 50 pessoas por trás, diretamente ligada à Gastromotiva. São pessoas que encontraram o seu propósito na nossa organização, então eu queria dedicar esse podcast a elas. São muitas pessoas novas que estão chegando para construir essa Gastromotiva. A gente tem como objetivo transformar a vida de 10 milhões de pessoas até 2030. Então, obviamente, existe espaço para muita gente contribuir para a Gastromotiva e com a Gastromotiva. Acho que a minha palavra final é essa, assim, né? Que a gente consiga ir para uma sociedade mais acolhedora e coletiva, de um lugar mais, né? Agora, para a gente ir para esse lugar do coletivo, pelo menos para mim, eu tive que passar por diversas situações inconvenientes internamente com pessoas que eu amo muito. Então, ir atrás dessa busca pessoal e dessas curas das relações, para mim, é onde a gente vai curar o mundo, né? E a gente agora tem uma missão de curar esse mundo, porque as mudanças climáticas, a forma que a gente consome, o que a gente consome e como a gente trata esse ambiente que é a Terra, ela bateu já na porta, assim. Ela não tem mais tempo.
E eu fui agora a uma convenção do TED Countdown em Detroit, que é uma cidade que quebrou, né, nos anos de 2004 a 2013. E o que eu aprendi lá, da resiliência que eles tiveram, virou uma cidade de comunidades. E a comida uniu todas essas pessoas que hoje fazem decisões políticas para os seus bairros, com a prefeitura, sobre melhorias. E eu acho que, olhando primeiro Detroit, nesse lugar de viver em comunidade, em sociedade, e depois ouvir essas experiências que eu tive de aprender mais sobre mudanças climáticas, o que eu aprendi é que todas as soluções já estão aí, se não estão sendo criadas com a tecnologia. Mas o que mais está dificultando é o tempo da mudança. E o tempo da mudança depende de consciência, de transformar essa informação que a gente recebe em conhecimento, e esse conhecimento em consciência, e essa consciência em ação. Então eu espero que quem te ouça, Marcelo, que são muitos, né, podcasts e tudo, você consiga trazer um pouquinho de tocar, não a mente dessas pessoas, mas que elas ouçam com o coração aberto e ver o que reverbera dessas histórias na vida delas. Então eu que te agradeço. Eu tive 2 ideias aqui espetaculares que eu vou levar hoje para a nossa equipe, pelo teu poder de tirar isso das pessoas e trazer essa história para que ela seja viva nesse momento. Bom, quem quiser, né, me seguir nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, é @DaviHertz, com D mudo, então é David, Hertz. E quem quiser seguir a Gastromotiva é @Gastromotiva, @Refeitório Gastromotiva com 2 T's. Mas também queria deixar aqui o nosso site, gastromotiva.org, e a gente busca também que as pessoas colaborem com R$15, R$50 mensalmente. Isso mantém essas cozinhas solidárias, esses cursos, e cria-se essa comunidade de pessoas parceiras da Gastromotiva. Então, muito obrigado aqui também por poder compartilhar. Muito obrigado.